Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Eduardo Vinícius Mendes, estudante de Psicologia pela Unesc, estou no quarto semestre e hoje nós vamos falar sobre concepções teóricas e práticas psicodinâmicas 1, também conhecido como psicanálise, pelo menos o comecinho, né? Para começo, nós temos que falar um pouco sobre a história da psicanálise, né? A literatura usada, então, foi a Psicoterapia de Orientação Analítica do Eysenck, as obras completas de Freud, Manual de Técnica Psicanalítica do Zimmermann, Neurose de Macedo e Dicionário de Psicanálise da Roudinesco, né? O do Roudinesco, eu não lembro nesse exato momento. Mas enfim, antes de nós falarmos um pouco sobre esses caras, é bem importante falar algumas coisas, né? Primeiro que o Freud ele abandona a terapia sugestiva, mas mantém todo mundo deitado num divã e ele ainda fica atrás de sua poltrona, né? E depois disso ocorre a sucessão livre e o Freud acredita também que a homossexualidade não é uma doença, o que é algo bem diferente para aquele tempo, né? Mas mesmo assim, na ideia de Freud, não é uma doença, né? Então, ele cria também a teoria da transferência, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, né? O nosso paciente, então, transfere a visão de quem ele gosta para nós somos substitutos, né, para isso. E por que vocês se perguntam, né, por que caramba você tá falando sobre teoria da transferência agora, né? Porque nós vamos falar sobre esse cara, o Sándor Ferenczi, né? Ele é então pertencente à primeira geração da psicanálise e foi um dos organizadores e defensores do movimento psicanalítico, né? Tendo sido dele a ideia de que um pequeno grupo de homens pudesse ser analisado por Freud pessoalmente para depois transmitir a psicanálise em suas cidades de origem. O Ferenczi, então, ele tem uma transferência erótica pela filha da mulher com quem iria casar e eu acho isso simplesmente muito engraçado, né? Porque o cara é literalmente um analista, mas mesmo assim, né? Era tudo no comecinho, galera. Não temos como criticar muito o cara, né? E depois a gente também tem o Carl Jung. Então, pra quem não sabe, o Jung, ou Jung, depende de como você gosta de pronunciar o nome do cara, ele tinha muito aquela ideia de misticismo e religião, né? Então ele também tem a ideia dos arquétipos, que é uma ideia kantiana, mas eles acabam, né, ele e o Freud acabam se distanciando porque o Freud não queria manter a religião atrelada à psicanálise, né? Então o Freud ele era judeu não praticante, se considerava ateu em alguns momentos e não queria que a psicanálise fosse uma igreja judaica, né? Então essa era a ideia do Freud, ele não queria que isso acontecesse, mas, né, o Jung, como ele também envolvia misticismo e religião, ele acaba se distanciando do Freud então. Depois, em segundo momento, nós temos Karl Abraham, né, ou então ele é um psicanalista alemão, um dos primeiros discípulos de Sigmund Freud, com quem manteve correspondência, né? Em uma ocasião, inclusive, o Freud se referiu a ele como meu melhor aluno, né? Então ele foi o primeiro cara a trazer a psicanálise a Berlim e era considerado o melhor aluno do Freud, né? Depois disso a gente tem a Melanie Klein, que foi uma psicanalista austríaca. Em geral ela é classificada como uma psicoterapeuta pós-freudiana, e ela é considerada a criadora da psicanálise de crianças por meio da técnica do brincar, né? Então essa consistia em considerar o brincar da criança durante a sessão como o equivalente à associação livre do adulto, ou seja, né, com um significado emocional que era equivalente ao sonho do adulto, né? Então a Melanie Klein, ela é focada em psicanálise infantil e ela era aluna de Carl Abraham, né? Então a Melanie Klein realiza atendimentos de crianças, cria a teoria das relações afetivas com grande foco na infância, né? O contexto cultural e temporal leva a França a aderir à psicanálise bem tardiamente, né? Então era uma coisa que estava se expandindo, mas a gente tem também ali a Segunda Guerra Mundial, então os psicanalistas judeus eles acabam se exilando, né? E vão embora da Europa, né? Então, ou da Europa, não necessariamente, mas tipo, vão saindo dos países onde a Alemanha estava invadindo e, consequentemente, alguns simplesmente saíram da Europa, foram para os Estados Unidos e criaram suas escolas e etc, 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 né? O contexto cultural, então, faz a França aderir à psicanálise tardiamente. A Segunda Guerra Mundial, como eu já falei, faz com que os psicanalistas judeus se exilam, então eles vazam da Europa. E o Lacan surge com a psicanálise francesa, né? Ele tem muito aquela ideia de somos seres faltantes, né? Devemos sempre melhorar sempre, trocar de carro, casa, né? Nós não queremos envelhecer. Então, tipo, isso é uma ideia bem dele, né? E ele e o Freud têm uma grande diferença na questão do desejo, né? Então, pro Freud, o desejo de algum modo mobiliza o sujeito para um objeto, né? Então, a gente tem o desejo e o sujeito ele é levado, mobilizado para esse objeto, enquanto o Lacan, ele fala que o objeto acena para o sujeito como causa do desejo. Então, a gente tem o desejo,
né? E esse objeto é uma causa desse desejo. E este, enquanto sujeito de alguma falta, ou seja, nós somos faltantes, somos impulsionados para buscar esse nosso desejo, né? Buscar trocar de carro, por exemplo, né? Então, sempre nós somos seres faltantes. Essa é a ideia do Lacan. Como já foi abordado até mesmo em outros episódios históricos, uma grande diferença entre o Freud e o Lacan é a questão da angústia também, né? Óbvio que eu não vou ficar falando sobre isso agora, porque não é pertinente para nós falarmos sobre isso nesse momento, certo? Antes da gente pular para a pulsão da vida contra a pulsão da morte, eu tenho que falar que algumas regras são criadas então em 1920, né? Então a primeira é a ética, né, com a regra da abstinência. Então as pacientes histéricas acabavam se apaixonando, né, com um estado de atração entre a paciente e o analista, e isso basicamente barrava, né, essa ideia da regra de abstinência seria barrar essa transferência erótica com o analista, né? Então a recomendação de abstinência proibia o analista de ficar com o paciente, né? Então isso é uma coisa bem que aconteceu, inclusive, se nós formos analisar bem, com o Ferenczi, né? Então, as regras da psicanálise estabelecidas em 1920, especialmente as que envolvem a ética e a regra da abstinência, foram fundamentais para estruturar o processo terapêutico psicoanalítico, né? A regra da abstinência, então, como eu estava falando, surge da observação de Freud de que durante o tratamento psicanalítico era comum que os pacientes, especialmente mulheres com diagnóstico de histeria, desenvolvessem sentimentos de atração ou até se apaixonassem pelo analista, né? Então esse fenômeno é chamado de transferência erótica, onde o paciente transfere para o terapeuta sentimentos e desejos inconscientes que, em muitos casos, têm origem em figuras parentais, né? O princípio da abstinência recomendava que o analista não deveria corresponder a essas investidas emocionais ou sexuais. A ideia era que o analista se mantivesse distante e neutro, criando um espaço seguro para que o paciente pudesse trabalhar suas emoções e desejos inconscientes sem que o terapeuta interferisse com suas próprias emoções, né? Então, isso se tornou uma norma ética, proibindo qualquer envolvimento sexual ou romântico entre analista e paciente, uma vez que tal envolvimento poderia comprometer o processo terapêutico e ser prejudicial para o paciente, distorcendo o processo de transferência. Em resumo, a regra da abstinência visa preservar o espaço terapêutico, garantindo ali que o foco do tratamento seja o paciente e sua evolução, e não o surgimento de relações pessoais ou afetivas que poderiam comprometer o processo de terapia, certo? Então, existem essas regras por um motivo. E um dos motivos, eu tenho certeza, que é o Ferenczi, que respondeu a esses avanços, entre aspas, da sua paciente, né? Ou no caso de uma mulher que ele estava indo se casar, inclusive, né? Então, isso é um dos motivos, com certeza. Agora, voltando para a pulsão da vida contra a pulsão da morte, né? Os conceitos são opostos, né? Eles representam forças fundamentais do comportamento humano. Então, a pulsão da vida, denominada de Eros, está relacionada com a preservação, sobrevivência, reprodução e busca de prazer. E ela impulsiona as pessoas a se conectar com os outros, né? A criar laços afetivos e buscar satisfação em várias áreas da vida. A pulsão da morte, chamada de Thanatos, representa uma tendência ao retorno ao estado ao estado inorgânico, à autodestruição e à agressividade. Ela está ligada à repetição de comportamentos destrutivos, tanto em direção a si mesmo quanto aos outros. Então o Freud propôs ali que esses dois impulsos estão constantemente, né, em tensão, né, então estão em constante tensão, influenciando o comportamento e os conflitos internos do indivíduo. Indo na realidade, né, avançando para as teorias, né, a primeira teoria que nós temos ali de 1900 é a do inconsciente, pré-consciente e inconsciente, pré-consciente, consciente. Dei uma pequena bugada. O inconsciente seria, né, a parte da mente onde ficam desejos, traumas e memórias reprimidas, inacessíveis à consciência. O pré-consciente, onde conteúdos que não estão na consciência no momento, mas podem ser trazidos à tona, como, por exemplo, memórias. E o consciente, que seria a parte da mente que contém pensamentos e percepções dos quais estamos cientes no momento.
A segunda teoria, em 1923, seria a do id, ego e superego, né? O id, então, seria os instintos primitivos e desejos inconscientes, a busca imediata de prazer. O ego, como a parte que lida com a realidade, mediando entre os desejos do id e as normas do superego, atua no inconsciente e consciente. E o superego representa os valores morais e as normas sociais, influenciando o ego. Está parcialmente no consciente e no inconsciente. Em resumo, id e parte do ego estão no inconsciente, e ego e superego podem estar no consciente, mas também influenciam o consciente, né? Então, essa seria a primeira teoria, e a segunda seria a da repressão, a ideia da repressão, que é algo que desaparece da consciência, né? Então, sendo um processo psíquico, né? Então, como eu acabei de falar, a repressão é um processo psíquico no qual certos desejos, pensamentos ou lembranças, geralmente ligados às experiências traumáticas ou socialmente inaceitáveis, são afastadas da consciência. Esses conteúdos não desaparecem completamente, mas são empurrados para o inconsciente, de modo que a pessoa não tem mais consciência deles, embora possam continuar influenciando o comportamento e sentimentos de maneira indireta. Vale lembrar que nós vamos falar agora sobre o recalcamento, que é bem semelhante, porém existe uma grande diferença, né? E já que a gente falou nele, vamos para o recalcamento, né? O recalcamento, a ideia do recalcamento é que é um mecanismo de defesa do psiquismo que censura e reprime desejos e pensamentos inaceitáveis para a consciência, empurrando-os para o inconsciente. Então, a estrutura seria o inconsciente, onde os desejos reprimidos estão, o recalcamento, que é a barreira que impede esses desejos de chegarem ao consciente, o pré-consciente, onde estão memórias acessíveis, mas não conscientes no momento, e o consciente como pensamentos de que temos plena consciência. Qual seria a maior diferença entre o recalcamento e a repressão? O recalcamento é o mecanismo de defesa, então, que censura e reprime, então ele vai manter aquilo lá no nosso inconsciente, e a repressão, ela já faz o quê? Ela manda os nossos pensamentos que não são aceitáveis, ou alguma coisa talvez que tenha sido demais para nós, né? Então, experiência traumática, a repressão manda para o nosso inconsciente, mas a gente ainda pode ter influência desses pensamentos, essas coisas assim, no nosso comportamento e sentimentos de maneira indireta. No recalcamento, não. A partir do momento que foi recalcado, aquilo lá fica no inconsciente. Como isso pode surgir? Por pesadelos, mas a gente já vai falar sobre isso, certo? Então, continuando, bem importante lembrar que doenças somáticas são doenças onde não temos sintomas físicos, elas são doenças psicológicas que causam dores no corpo, por exemplo, né? A psicanálise é um método de investigação de sonhos, associações livres ou atos falhos, então não são só palavras, e foca na cura através do autoconhecimento. E lembra que eu falei dos pesadelos? Então, pesadelos podem nos punir pelo inconsciente. Como assim? Pesadelos são manifestações inconscientes e às vezes podem funcionar como uma forma de punição para os nossos desejos que foram reprimidos, mostrando que temos conflitos internos. Uma outra coisa também que é importante lembrar é que o tratamento deve ser constante e se o paciente faltar, por exemplo, mesmo assim ele vai continuar pagando igual. Então, dinheiro, galerinha. Eles querem que seja pago pra falar, tipo, viu? Você não pode faltar porque você vai perder dinheiro. Eles só querem dinheiro. That's the truth, my guys. Mas enfim, continuando para as formas de neurose. Neurose não é uma coisa que vai cair nessa minha primeira prova, graças ao bom Deus, né? Pelo menos não de maneira muito aprofundada. Mas, começando então com as formas de neurose, né? O Freud, ele foca então primeiro em histerias conversivas, que são sintomas físicos, como paralisia ou cegueira, que surgem sem explicação médica e são ligados a conflitos psicológicos inconscientes. Depois temos as neuroses obsessivas, que são pensamentos intrusivos e repetitivos, né? Então, obsessões acompanhadas por comportamentos compulsivos, usados para aliviar a ansiedade. A histeria das angústias, né? Ou histeria da angústia, que são fobias. Então, isso seria a ansiedade intensa ligada a objetos ou situações específicas, resultando em medo irracional e evitamento.
Todas essas condições, então, representam a dificuldade do indivíduo em lidar com desejos e impulsos inconscientes, levando à formação de sintomas neuróticos. O Freud, então, busca entender a etiologia dos sintomas da neurose, né? Então seria a causa, a origem de um fenômeno. E para o Freud, a etiologia dos sintomas da neurose está profundamente ligada a conflitos psíquicos inconscientes. Ele acreditava que os sintomas são causados por desejos, memórias ou traumas reprimidos que não são aceitos pela consciência e acabam sendo empurrados para o inconsciente através do recalcamento. Então, esses conflitos inconscientes geralmente são ligados a experiências emocionais ou sexuais da infância e retornam de forma disfarçada como sintomas neuróticos. O indivíduo não tem consciência da verdadeira origem do sintoma, mas ele surge como uma maneira de expressar o conflito reprimido de forma indireta, como ansiedade, fobias ou comportamentos compulsivos. Em resumo, para Freud, a causa da neurose está nos desejos e traumas reprimidos que, sem serem resolvidos, manifestam-se através de sintomas que refletem esse conflito interno. Lembra que a gente falou sobre repressão e recalcamento? Here it is. Agora entrando aqui no aparelho psíquico, né? O aparelho psíquico é um conceito desenvolvido por Freud para descrever a estrutura e o funcionamento da mente humana e é dividido em 3 partes principais: o id, o ego e o superego, que a gente já falou também hoje. O aparelho psíquico, então, funciona como um sistema dinâmico, né, que busca equilibrar as demandas internas, desejos e impulsos, e externas, a realidade e normas sociais. E vou dar agora para vocês aqui um resuminho breve de como essas coisas funcionam, certo? Então, o aparelho psíquico, ele tem a energia psíquica, né? O aparelho psíquico, ele é alimentado por uma energia interna, a libido, que precisa ser gerida, e essa energia é mais intensa quando há desejos ou necessidades não satisfeitas. O equilíbrio, então, o id busca gratificação intensa, enquanto o superego impõe limites morais. E o ego atua como mediador, buscando satisfazer os desejos do id de maneira adequada e viável, equilibrando as exigências do id e do superego, como a gente já viu também antes. Os conflitos e sintomas, né? Quando a carga emocional ou os conflitos internos, como traumas, abusos ou estressores, se tornam excessivos, o ego pode não conseguir lidar adequadamente com a pressão, e isso pode resultar em sintomas psicológicos como ansiedade ou depressão, especialmente durante a adolescência, uma fase crítica de desenvolvimento em que a identidade e a autonomia estão se formando. Portanto, né, o aparelho psíquico opera em delicado equilíbrio e qualquer perturbação nesse equilíbrio pode levar a manifestações psicológicas ou emocionais, né? Uma coisa bem legal também que vocês devem saber é que o desfraude e o desmame sobrecarregam o aparelho psíquico. E se você não sabe por que isso acontece, é porque basicamente mudanças na rotina, né? Tanto o desfraude quanto o desmame envolvem mudanças significativas na rotina de uma criança. Essas transições podem então causar insegurança e ansiedade, uma vez que a criança precisa se adaptar a novas formas de lidar com as suas necessidades básicas, conflitos de desejo, porque durante essas fases a criança pode experimentar esses conflitos internos entre o desejo de manter comportamentos infantis, como usar fraldas ou mamar, e a necessidade de se adaptar a expectativas sociais e familiares. Então isso pode gerar uma grande tensão emocional. E a sensação de perda, né? Porque o desmame e o desfraude, eles podem ser percebidos como uma perda de conforto ou de segurança, né? O ato de mamar ou usar fraldas é muitas vezes associado a um estado de vulnerabilidade e aconchego, e a remoção dessas práticas pode levar a uma sensação de perda, né? Então, expectativas externas também, os pais e cuidadores muitas vezes têm expectativas sobre quando e como essas transições devem ocorrer, e a pressão para se conformar a essas expectativas pode aumentar o estresse emocional na criança, né? E o desenvolvimento da autonomia, né? Essas fases também marcam um momento crucial no desenvolvimento da autonomia da criança. No entanto, essa busca por independência também pode trazer ansiedade e confusão. Então, ansiedade 100% sempre muito atrelada a esse momento, porque, né, especialmente se a criança não se sentir pronta para essa mudança. Esses fatores podem levar com que o aparelho psíquico da criança se sinta sobrecarregado, levando a comportamentos de resistência ou regresso a estágios anteriores, como a volta a molhar a cama ou a busca do peito, né, ou a buscar o peito de forma mais intensa após o desmame. Enfim, voltando para o princípio do prazer agora, a gente tem que continuar porque tem muita coisa ainda.
Mas o princípio do prazer, então, né, o bebê, ele aprende que o que é desejo e realização, né, o adulto já acessa o mundo do prazer quando ele dorme, e acordado é o princípio da realidade. Se você não sabe o que isso significa, no problem, porque eu vou explicar agora. O princípio do prazer, ele é o conceito fundamental, tá, na psicanálise, né, proposto por Freud, que descreve como o id, a parte primitiva da mente, opera em busca de gratificação imediata. E uma explicaçãozinha bem básica: bebê e o desejo. Desde muito cedo, os bebês eles vivem sob o princípio do prazer. Eles não têm a capacidade de adiar a gratificação. Suas necessidades como fome, conforto e afeto devem ser atendidas instantaneamente. E ao receber cuidado e satisfação, o bebê aprende o que é desejo e como é a realização desse desejo. O adulto, a gente tem o adulto e o prazer no sono. Quando um adulto dorme, ele pode acessar o mundo do prazer através dos sonhos. Então, durante o sono, o id ele pode se expressar livremente, apresentando desejos, medos e anseios que não podem ser realizados na vida cotidiana, e os sonhos podem oferecer uma forma de satisfação dos desejos reprimidos, mesmo que de maneira simbólica. O princípio da realidade, né, seria então ao acordar, o adulto é confrontado com o princípio da realidade, que exige que ele adie a gratificação e enfrente as exigências do mundo real. Isso implica que, embora o prazer seja um objetivo, a realidade e as limitações sociais devem ser levadas em consideração. O ego, portanto, mediará entre os desejos do id e as exigências do ambiente, permitindo uma satisfação mais gradual e adaptada. Ou seja, em resumo, o princípio do prazer refere-se à busca imediata de satisfação, enquanto o princípio da realidade traz as necessidades, né, ou traz a necessidade de regular esses desejos de acordo com as circunstâncias e as limitações da vida. Continuando ainda nisso, trauma e fases psicossexuais, né? O Freud acreditava que o desenvolvimento da personalidade ocorre através de várias fases psicossexuais. Então nós temos a oral, a anal, fálica, a da latência e a genital. E em cada fase, uma zona erógena é o foco do prazer. Um trauma ou problema em qualquer uma dessas fases pode levar a fixações, resultando em problemas emocionais ou comportamentais na vida adulta. Por exemplo, um trauma durante a fase anal pode resultar em pessoas muito controladoras ou desorganizadas. Bem doido, né? Não, você nunca pensa nessas coisas quando você não tá estudando psicologia. Depois você fica tipo, damn, caramba. Existem dois tipos de fixação, né? Então, o de excesso ou privação. Excesso se refere ali a um excesso de gratificação em uma fase específica, e a privação, a falta de gratificação adequada nessa mesma fase, né? Então, quando a gente entra aqui em exemplos, né? Vou dar dois exemplos para vocês bem básicos, né? Um na fase oral e um na fase anal, né? Então, um exemplo de excesso: uma criança que experimenta um excesso de gratificação durante a fase oral, por exemplo, recebendo muita atenção e alimentos sempre que chora, pode desenvolver uma fixação nessa fase. E na vida adulta, isso pode acabar se manifestando em comportamentos como a compulsão por fumar, comer em excesso ou buscar constante gratificação emocional e dependência de outros para se sentir segura. A privação, eu vou usar um exemplo aqui na fase anal, né? Então, uma criança que vivencia uma severa privação ou controle excessivo durante a fase anal, como ser punida de forma rigorosa por acidentes ao usar o banheiro, pode desenvolver uma fixação que leva a comportamentos de controle extremo ou desorganização na vida adulta. Isso pode se manifestar em uma personalidade obsessivo-compulsiva, onde a pessoa se torna excessivamente controladora e rígida, ou, em contraste, pode ser muito desorganizada e impulsiva. Então, sim, essa interpretação é possível dentro da perspectiva psicanalítica de que, né, as coisas que acontecem com a gente durante essas fases psicossexuais acabam desenvolvendo coisas lá na frente, né? Então, um outro exemplo que eu tenho, esse que eu pensei durante a aula e eu fiquei tipo, faz bastante sentido você parar pra pensar, né? De uma pessoa que desenvolveu um interesse por práticas sexuais específicas, né? Então, vamos usar aqui um exemplo bem tenso, né? Como o fisting. Pra quem não sabe o que é, eu não vou explicar o que é aqui, mas o fisting envolve punho, né? Enfim. Pode-se considerar que isso pode estar relacionado a experiências, conflitos ou traumas durante as fases psicossexuais, especialmente a fase anal. Então, se a pessoa passou por dificuldades ou traumas durante a fase anal, como experiência de controle excessivo ou severidade em relação a questões de controle e sujeira, isso pode sim levar a uma fixação que se manifesta em comportamentos ou preferências sexuais na vida adulta, né? Então, o recalcamento, sendo aquele mecanismo de defesa que a gente já falou,
se houver um conflito não resolvido na infância, ele pode falhar, levando a expressão desses desejos reprimidos através de comportamentos sexuais ou fetiches. Então, sim, fetichismo também vem por recalcamento e as suas falhas no recalcamento, né? Entretanto, é importante lembrar que a psicanálise é apenas uma forma de entender a sexualidade humana, interesses e preferências sexuais podem ser influenciados por uma variedade de fatores, né? Então, incluindo biologia, cultura, experiências pessoais, e não devem ser realizados a uma única explicação, né? Ou reduzidos a uma única explicação. Cada caso é único, mas mesmo assim, são dos casos que sim poderia ser vindo, né? Poderia ter surgido com uma falha em alguma coisa que aconteceu lá atrás na infância dessa criança, né? Então, é por isso que sempre a gente analisa exatamente tudo que está acontecendo na vida dessa criança, né? As fases psicossexuais, a gente já estudou bastante isso, né? Eu acredito que seja uma coisa relativamente tranquila, né? Para aluno de psicologia, geralmente isso é bem tranquilo. Mas nós temos a fase oral, né? Então, as zonas erógenas, eu esqueci de falar isso, né? As zonas erógenas serão o que a gente vai explicar um pouquinho melhor aqui. Mas nós temos a fase oral, então até os 2 anos, a zona erógena seria a boca. Na fase anal, dos 2 aos 3 anos, seriam os esfíncteres, né? Então fazer xixi e cocô. A gente aprende como criança que fazer xixi e cocô livremente, a hora que a gente quer, na calça e isso aí, é mó bom. Então, dos 2 aos 3 anos é isso que se passa na nossa cabecinha de porcelana, né? A segunda parte eu entraria mais na questão da fantasia, né? O complexo de Édipo ali na fase fálica, né? Então, a terceira seria a fase fálica, dos 3 aos 6 anos, né? Então é bem marcada por curiosidade e diferença anatômica. Existe até aquela ideia da era vitoriana, né? De não mexe aí no pênis que vai cair, né? Tipo, os pais ficarem falando isso para as crianças não se tocarem. Então isso, inclusive, é algo ruim de se falar para uma criança. Não fique falando que vai cair, porque essa criança pode ficar meio bugada lá na frente. Então não façam isso, pais, por favor. Então, como eu falei, fantasia e o complexo de Édipo, né, que surge aqui. O complexo de Édipo, ele se manifesta então nessa fase, a criança sente uma atração inconsciente pelo progenitor do sexo oposto e uma rivalidade com o progenitor do mesmo sexo, né? A fantasia ela é um elemento essencial aqui, pois a criança não está ciente dessas emoções de forma direta e elas são transformadas em desejos inconscientes. Quando o complexo de Édipo é resolvido, a criança começa a se identificar com o progenitor do mesmo sexo e acaba internalizando as normas e regras sociais, o que contribui para a formação do superego, né? Sua consciência moral, né? Aqui também é onde surge bastante a teoria sexual infantil das perguntas como de onde vêm os bebês, então surge aqui, né? Nessa fase as crianças começam a explorar e questionar sua sexualidade, não no sentido como a gente vê a doideira de hoje, certo? Tipo, a gente tá falando numa questão de explorar, ver o que a menina tem, o que o menino tem, né? Então eles buscam ver realmente essas diferenças entre os sexos, né? Então a gente tem que lembrar que sexualidade infantil, né, não é a mesma coisa que sexo, pessoal. Não pensem nisso, né? É outra coisa. Esse período, então, é caracterizado por uma curiosidade intensa sobre a reprodução e os papéis de gênero, né? Então, o homem e a mulher, né? A menina e o menino. E as crianças formulam suas próprias explicações sobre as origens dos bebês, né? Frequentemente baseadas nas observações e informações que recebem dos adultos ao seu redor. Essa curiosidade, então, é um aspecto super importante do desenvolvimento psicossexual e acaba ajudando as crianças a compreenderem melhor o mundo e suas relações sociais. A quarta fase seria a fase da latência, né? Entre os 5 e 6 anos de idade vai até o início da puberdade. Então, aqui é onde nós temos declínio da sexualidade infantil, né? Então, o declínio do complexo de Édipo, a identificação com os pais e a dissolução do Édipo. Então, acabamos reconhecendo a figura parental como um obstáculo de alcançar os nossos desejos, que seriam, por exemplo, estar com a nossa mãe, certo? Então, as crianças sim pensam isso, e nessa idade é quando eles acabam tendo essa dissolução. Eu falei mais ou menos o que é o complexo de Édipo, mas eu acho que seria melhor se a gente falasse mais, certo? Então, falando sobre o complexo de Édipo, né, ele é um conceito psicanalítico, né, proposto pelo Freud, e descreve a fase em que meninos, entre 3 e 6 anos, desenvolvem sentimentos de atração pela mãe e rivalidade em relação ao pai. Então, durante esse período, o menino pode sentir ciúmes e até medo do pai, percebendo como um concorrente pelo amor da mãe, e essa dinâmica ela é considerada crucial para a formação da identidade das relações interpessoais futuras, né? O equivalente para meninas seria o chamado complexo de Electra, né? Nesse caso, as meninas entre 3 e 6 anos também
desenvolvem sentimentos de atração pelo pai e podem sentir rivalidade em relação à mãe. Durante essa fase, a menina pode perceber a mãe como uma concorrente pelo afeto do pai, o que influencia seu desenvolvimento da identidade feminina e suas futuras relações interpessoais, né? Então, o complexo de Electra, ele é um termo associado a Jung, embora tenha sido inspirado pela teoria freudiana. Freud, ele refere-se, né, a essa dinâmica nas meninas como uma rivalidade em relação à mãe e atração pelo pai, mas não nomeou isso especificamente. Jung, por sua vez, vai lá e nomeia, né, nomeou e desenvolveu a ideia do complexo de Electra, expandindo a compreensão do desenvolvimento feminino. Portanto, enquanto Freud discutiu a rivalidade entre mãe e filha, Jung formalizou o conceito e nomeou. Isso é bem importante lembrar que o seu professor ou sua professora, ou independente do que seja, pode não considerar complexo de Electra como um termo freudiano, mas um termo junguiano. Então, só bom lembrar disso, certo? Estamos quase no fim, né? Então vamos lá. Pra gente falar agora um pouco sobre castração. Castração, quando a gente pensa, a primeira coisa seria de castrar, né? Perder um membro. Mas não é perder algo verdadeiramente, né? Então é aquela ideia de eu não sou tudo para o outro, né? São movimentos de colocação de limites. E a ideia de que crianças acham que todos têm um falo, né? Todo mundo tem pênis. Ah, mas o que aconteceu? Por que ela não tem? Por que caiu, filho? Entendeu? Tipo, sabe? Essas coisas assim. As crianças sempre acham que todo mundo tem. Então você tem que meio que ensinar elas que não é bem assim, né? Aqui também é onde a reorganização de lugares e papéis, né? Então a gente vai vendo a importância do outro, vai tendo o surgimento dos limites. A ideia da criança, né? Pelo menos a ideia que o Freud dá para o pensamento da criança é que todos devem ter o falo para serem amados, né? Então todo mundo tem que ter pênis para ser amado. Se você não tem, você é muito estranho, tá ligado? Então essa é a ideia que o Freud dá para o pensamento da criança, né? Há muito essa relação que a criança tem com o pai e a mãe devendo ser rearranjadas e entender os lugares e os papéis, né? Então, filho é o filho, pai e mãe são os pais, né? Que todo mundo tem seu papel ali nessa relação, né? E agora a gente vem para uma parte que é extremamente importante, que seria o que são mecanismos de defesa, né? Então, os mecanismos de defesa, eles evitam ou administram algum sentimento poderoso, como vergonha, inveja e etc., visam manter a autoestima, daí a gente vê baseado em que pilar? Inteligência, beleza, o quê, né? Os mecanismos de defesa, eles são automáticos, eles se desenvolvem conforme a criança envelhece e são usados com intensidade em período de estresse. Vale lembrar, pessoal, que o uso excessivo de mecanismos de defesa pode estar relacionado ao desenvolvimento de psicopatologias. E como funciona isso? Mecanismos de defesa, como eu já falei, estratégias psicológicas que mais especificamente o ego utiliza para lidar com conflitos internos, ansiedade e estresse, né? Então os exemplos incluem repressão, negação, projeção, racionalização, a gente já vai ver isso logo em seguida. Embora sejam normais e úteis em certos contextos, seu uso excessivo pode ser problemático, né? Então, quando uma pessoa recorre constantemente a mecanismos de defesa para evitar sentimentos, traumas ou realidades desconfortáveis, isso pode levar ao acúmulo de estresse emocional e dificuldades na resolução de problemas, né? Então, a desregulação emocional pode resultar numa desregulação emocional, né, dificultando a capacidade de lidar com situações do dia a dia de forma saudável, e isso pode se manifestar em sintomas como ansiedade, depressão, fobias e outros transtornos, né? Portanto, enquanto os mecanismos de defesa são uma parte normal da nossa vida, né, da nossa experiência humana, seu uso excessivo e ineficaz pode sim ser um sinal de problemas psicológicos que necessitam de atenção e possivelmente até mesmo de intervenção terapêutica, né? As defesas primárias, então, elas são imaturas, primitivas e observam um limite entre o eu e o mundo exterior, e as defesas secundárias são maduras e lidam com limites internos. Os nossos mecanismos de defesa, então, quais seriam? Começando pela repressão, né? Pensamentos ou memórias são escondidos da consciência, você não os lembra, né? Como a gente já falou antes. Racionalização. Cria justificativas que parecem lógicas, mas não são verdadeiras, né? Constrói uma argumentação consciente aceitável, mas não factual. A formação reativa, né? Você sente algo negativo, mas age de forma oposta, então é a conversão de afeto negativo em positivo e vice-versa. Por exemplo, alguém pode ser super protetor para esconder uma raiva, certo? Não que eles queiram esconder uma raiva, mas é que realmente é tipo aquilo que a cabeça delas fala. Tipo, bom, eu não tenho raiva do meu filho, né? Eu sou super protetor. Enfim, né? Isso não é necessariamente sempre que a pessoa é super protetora ela tá com raiva, mas isso também acontece, né? O isolamento afetivo seria separar emoções difíceis de situações.
como manter um segredo doloroso sem chorar. Isso nos protege muito de chorar junto com o paciente, por exemplo, e é parte da postura profissional do psicólogo, né? Então, isolamento afetivo é uma coisa que a gente usa bastante. A anulação seria fazer algo oposto para desfazer ações passadas, como fazer boas ações para compensar erros. O deslocamento é tipo sonhar com uma pessoa, mas ao acordar os sentimentos são transferidos para outra pessoa da mesma linhagem. Ou seja, você sonha, por exemplo, que está ficando com a sua irmã, mas na realidade, né, é isso que você pensa quando você acorda, mas na realidade você estava pensando isso com a sua mãe. Agora, qual seria o porquê dessa história? I don't know, certo? Tem que analisar o que cada pessoa passou e o passado de cada pessoa, né, na vida da pessoa. Mas enfim, conversão, emoções ou ideias, então, são... como que eu posso dizer? Não expressas se manifestam fisicamente, então... ideias e representações somáticas no corpo, como dor de cabeça por estresse, por exemplo, né? Então, você tá estressado e você fica com dor de cabeça, você não sabe por que você tá com dor de cabeça, mas é o estresse, né? Não é uma doença fisicamente falando, né? A regressão é quando você retoma a etapas de desenvolvimento após um trauma, por exemplo, né? A projeção é atribuir seus próprios sentimentos a outra pessoa, então você sente ciúmes, por exemplo, e acha que o outro é que é ciumento. A reparação seria tentar consertar um erro que você cometeu. A negação seria recusar-se, ou recusa-se, né, a aceitar a realidade, como não acreditar que alguém morreu. Então, recusar a morte, por exemplo, a negação. E a cisão divide emoções extremas. Então, você ama alguém e, ao mesmo tempo, sente ódio, sem misturar os sentimentos. Então, você não mistura os sentimentos, né? Você não releva, você não fala, tipo, eu amo muito essa pessoa, mas, poxa, ela fez uma coisa que me deixou meio bravo no momento. Ou você sente uma coisa, ou você sente outra. Essa seria a cisão. Divisões divide as emoções extremamente, sabe? Tipo, é uma 8 ou 80, né? Enfim. Dinâmicas da terapia e conceitos fundamentais são a última parte. Então, para finalizar, né, chegando no final, a gente fala um pouco sobre resistência, né? A resistência, ela é a tendência do paciente a evitar ou se opor a discutir certos tópicos durante a terapia. E é um sinal que algo importante está sendo tocado e pode dificultar o progresso dessa pessoa. O ato falha, eu acho que é um pouco o mais conhecido, né? Quando você comete um erro, como trocar uma palavra ou esquecer algo que queria dizer. Um exemplo seria, ao invés de dizer bom dia, doutor, você diz bom dia, pai. É um deslize que pode revelar pensamentos ou sentimentos ocultos, né? A transferência, que a gente já falou bastante também nesse vídeo de hoje, que é quando um paciente projeta sentimentos ou atitudes que tem em relação a pessoas significativas de sua vida, como pais, né, no terapeuta. Então nós temos a erótica, que significa que esses sentimentos são de amor ou de desejo, enquanto a hostil significa raiva ou ressentimento. Por exemplo, você pode sentir aversão ao terapeuta porque ele se lembra seu pai, ou a terapeuta porque ela lembra sua mãe, né? Então, coisas assim, ou por exemplo, não gostar de alguém do seu trabalho e você acaba começando a odiar o seu terapeuta, né? Não é porque você odeia a pessoa, o terapeuta em si, mas você odeia a pessoa do seu trabalho, você tá transferindo essa ideia para ele. A contratransferência seria a reação do terapeuta à transferência do paciente. Isso significa como o terapeuta se sente em relação aos sentimentos que o paciente está projetando. Então o terapeuta precisa estar ciente disso para manter uma relação profissional. E se vocês se lembram, lá de trás teve um cara que não estava muito ligado nisso, né? O Sandor Ferenczi, ele teve uma contratransferência com essa moça e simplesmente na cabeça dele estava tudo bem e ele acabou respondendo de maneira positiva, né? Ele acabou embarcando nessa aventura de ter a transferência erótica para paciente dele também, né? Então, voltando lá para a ideia do contratransferência, isso basicamente o terapeuta precisa estar ciente disso para manter uma relação profissional, estritamente profissional. Atuações são comportamentos que mostram como o paciente se sente, mas que ele não consegue expressar verbalmente. Por exemplo, se um paciente se corta, isso pode indicar que ele está lidando com uma dor emocional que ele não consegue colocar em palavras, então ele acaba soltando no corpo dele mesmo, né? Uma coisa bem importante também é que a transferência, quando projetada em outras pessoas que não sejam o terapeuta, é frequentemente referida como projeção. Então, voltando lá para os mecanismos de defesa, projeção, o indivíduo atribui seus próprios sentimentos, pensamentos ou características a outra pessoa. Então, se alguém tem insegurança sobre seu próprio valor, em vez de lidar com isso, começa a acusar
os outros de não valorizá-lo. Isso é uma projeção, certo? Transferência específica para a relação com o terapeuta. Projeção pode ocorrer em qualquer interação social. Então, transferência, terapeuta. Projeção, qualquer coisa, certo? Você tem uma coisa com seu terapeuta, é transferência. Você seja erótica ou hostil, só com transferência sendo com o terapeuta. Projeção com outras pessoas. Enfim, galerinha. Devo dizer pra vocês que, no geral, é isso. Não tem mais o que falar. Foi bastante coisa, foram 40 minutos. Isso vai ser bem complicado de editar, vai ser bem intenso de ficar ouvindo também. Mas foram 40 minutos. 12 páginas de resumo, pessoal. 12 páginas de resumo. Ai, deu até um soninho agora, velho. Pelo amor de Deus. Agora, né, vamos descansar, que hoje é sábado, amanhã é domingo. E depois de amanhã, prova. Mas enfim, muito obrigado a todos vocês. Um vídeo um pouquinho relativamente mais longo, mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado. Se ficarem com alguma dúvida, comentem aí. Eu tentei fazer o mais rápido possível para que ficasse mais fácil de postar tudo isso. Mas enfim, é isso, galerinha. Muito obrigado, valeu, falou e